pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e neste vídeo recebemos novamente o professor Alberto Elisla. Muito obrigado pela presença. Valeu. O senhor tá com a mesma roupa que no outro vídeo. Coincidentemente, a gente sempre encontra com essas roupas. Né? Mesmo lugar, mesma roupa. E hoje nós falamos que falaríamos nesse vídeo sobre inteligência e resolvemos falar um pouco para vocês sobre a Mensa. A Mensa, para quem não sabe, é uma associação que reúne pessoas de alto QI e ela é bastante famosa aí no mundo inteiro, tendo representações aí em vários países. Então, logo depois da vinheta, falaremos um pouco sobre a Mensa. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a Mensa. Alberto, o que é a Mensa, hein? A Mensa é uma sociedade de alto QI. Uhum. Vamos entender um pouco o que é QI. QI não é exatamente a inteligência, mas sim a porcentagem dessa inteligência em relação a um grupo, em relação a uma sociedade. A gente vai entender a inteligência de forma bem grosseira, bem geral, como um fator geral por trás das habilidades cognitivas. Uhum. Então, existe um fator geral e esse fator geral vai ser medido por testes. E esses testes pegam um pedaço desse fator geral. E o teste QI é um teste que vai identificar o valor dessa porcentagem. Perceba, o teste de QI não é realmente a inteligência. É como que essa inteligência vai se distribuir numa população. Não tem como falar de inteligência sem falar de uma população. Inclusive, existe um chamado efeito Flynn. A inteligência está aumentando com o passar das gerações. Então, isso aconteceu principalmente porque... Não parece pela internet. A internet, a gente tem essa impressão que não, porque na verdade os idiotas começaram a ter mais voz também, né? E a Mas tem voz idiotas com muita inteligência. Tem, vamos falar sobre isso, Mas o efeito Flynn, o que ele acontece? A inteligência hoje, em todos os países do mundo, começou a aumentar a inteligência. Nos países nórdicos, isso estabilizou. Porque tem a ver com saneamento básico, tem a ver com saúde. Então alguém que nos anos 50 fez um teste de QI e deu 130, por exemplo, hoje daria menos. A mesma inteligência. Aparentemente a inteligência do cara vai diminuir. Mas não é que diminuiu. O QI diminuiu porque a porcentagem daquela inteligência dessa nova população é diferente. Inclusive existe diferença de QI entre nações. Você pega os asiáticos, eles têm um QI mais alto, sim. Então você é capaz de criar uma escala do QI para o mundo todo. Então inteligência não é o teste QI, mas é um bom indicador de como a inteligência daquela pessoa vai se distribuir na sociedade. E se tem algo de bem científico na psicometria, são os testes de inteligência. Não estou falando dos testes que você faz na internet, não, você é um gênio, não sei o quê. Mas os testes que são bem válidos, eles são confiáveis. E o mais interessante, testes diferentes de QI. Se eles estiverem bem normatizados, a nota é a mesma. Você pode pegar um teste com uma bateria enorme, pegar um teste mais específico. Vai ter uma variação da nota? Claro que vai, porque não é o construto de verdade que está sendo medido, mas pedaços desse construto. E você vai ver que a nota vai se mantendo. E o interessante é que você faz o teste QI na infância e depois, às vezes, você vai fazer na vida adulta. O resultado e é o mesmo. Muito próximo. Tem uma margem de erro, evidentemente, mas é algo muito próximo. Muito próximo. É. E tem gente que vai falar assim, o teste QI está desatualizado. Cara, não existe isso. Inclusive, um problema sério é que o conceito de inteligência emocional que não é um conceito realmente científico. Depois dá pra fazer uma treta lá no meu canal falando sobre isso. Sim. Mas é um conceito importante saber lidar com as emoções. Mas aí é falar que eu tenho um construto. Como que eu vou medir esse construto de inteligência emocional? O que é agir emocionalmente de forma correta? Como que eu vou identificar, de acordo com cada contexto, o que é agir corretamente? Você já percebe que tem vários problemas para criar um teste como esse. E aí a Mensa surge como uma agremiação de pessoas. Uma associação de pessoas de alto QI. E por quê? É muito comum a pessoa de alto QI ter vontade de falar sobre certos temas. Sobre falar sobre livre-arbítrio, falar sobre, enfim, falar sobre direito penal, falar sobre psicologia, falar sobre hipnose. Tem um monte de membro da Mensa atualmente que é realmente da hipnose, que eu fui levando pra lá, então tá cheio de hipnose. O Alberto levou um monte de gente pra lá, inclusive eu, né? Inclusive o Antônio, eu cheguei pro Antônio. Não tá fazendo nada, não, vamos lá. Eu tinha realmente um certo preconceito com a Mensa.
né? E eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente até para falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas veem a Mensa ainda hoje como uma associação fechada, elitista, arrogante, né? As pessoas às vezes se reúnem por N motivos, né? Você tem aí, sei lá, Academia Brasileira de Letras, você tem clubes aí fechados, você tem maçonaria, você tem um monte de associações das mais variadas. E é como se fosse feio você fazer uma associação de alto QI, né? Sendo que no resto do mundo a Mensa é muito bem aceita socialmente. Sabe o que eu acho interessante? Uma coisa interessante que envolve isso. Existem associações atléticas. Sim. Existem a diferenças... é uma associação? Sim, né? Mas eu gosto de falar do Atlético porque existem diferenças individuais que são físicas que todo mundo percebe, todo mundo vê e ninguém vai falar mal. Mas é feio, não, parece que não é politicamente correto falar que existem diferenças individuais em relação à inteligência. Claro que existe. Sim. Eu não estou dizendo que isso é tudo pra pessoa, não. Tem um monte de gente que tem alto QI, cara, que é muito babaca, que é muito arrogante. E o mais curioso é que o universo da Mensa é muito parecido com o universo da nossa vida. Tem cara que é gamer. A gente tem o Lucas de Grassi, que é piloto. Tem o Túlio Viana. Tem o Alexei, que é escritor. Temos várias pessoas. E temos pessoas, inclusive, que têm trabalhos que não são tão diferentes assim. Porque o meu trabalho é diferente, o seu trabalho também é diferente. Mas tem pessoas que têm um trabalho, assim, muito normal. Servidor público, por exemplo, que também é membro da Juiz, Mensa. Né? Tem juízes, tem bancários. A inteligência, isso é muito interessante, ela é muito democrática. Sim. É uma das coisas que eu notei, porque, na verdade, a Mensa não é uma sociedade tão fechada assim. Ela tem um requisito, né? Que é justamente o QI. Mas de resto, você pode ser de qualquer religião, de qualquer classe social, de qualquer etnia, de qualquer orientação sexual. Não há um preconceito. Né? E tem uma coisa interessante que é o seguinte. Se você olha a taxa para fazer um teste da Mensa, chega a ser 1/10 de uma avaliação psicológica com o mesmo objetivo. Então, pessoa que às vezes tem uma renda muito baixa, ela tem a chance de entrar numa sociedade como essa e fazer diferença, porque ela vai ver que tem pessoas que pensam como ela, ou que pensam o oposto dela, mas com argumentos em relação a vários temas, enfim. Quando a gente junta pessoas que têm uma inteligência mais alta para poder falar de temas variados, você vai conseguir juntar numa sala várias pessoas que correspondem a 2% da população em relação à inteligência. E você conseguir estatisticamente isso no nosso dia a dia não é tão fácil. Sim. É claro, se você trabalha, por exemplo, você é professor universitário. Então o QI médio dentro da universidade da sua bolha é altíssimo. Sim. Tem mais gente que passaria um teste da Mensa na faculdade de Direito do que pessoas comprando pão numa padaria num dia. Porque a distribuição da inteligência na padaria vai ser 2%. Sim. Mas quando eu vou para a faculdade de Direito e vou ver os professores, enfim, faculdades em geral, você vai ver que você vai estar numa bolha cultural. Sim. Então, é interessante você poder juntar todas essas pessoas. Tem estatística de universidade? Quantos por cento, mais ou menos? Até tem. Eu não teria ela aqui agora a falar, mas, por exemplo, tem certas faculdades que vão ter um QI médio mais elevado que outras faculdades. Sim. As faculdades públicas, por exemplo, elas vão ter uma distribuição em relação à inteligência diferente de uma faculdade particular. Não que não tenham pessoas superdotadas na faculdade particular. Não, vai ter sim. Mas o ponto é que, como existe um processo seletivo difícil para entrar na faculdade federal, os mais inteligentes, claro que eles vão ter vantagem. Sim. Mas o problema que eu vejo é que a inteligência é democrática. Sim. Por que é tão difícil de ter negros em faculdade, ter pessoas pobres na faculdade? É porque às vezes o negro da favela, cara, vai virar líder comunitário. Não vai ter nem a chance de conhecer a Mensa. Ou traficante. Ou líder do tráfico de drogas. O líder, claro, ele vai exercer uma certa liderança por causa da inteligência dele. Sim. O ponto é que a Mensa permite, inclusive, o resgate dessas pessoas. Sim. Os resgates desses cérebros. Onde que eles estão? Sim. A gente tem que pensar em resgatar essas inteligências. Porque não depende de classe social. A diferença é o seguinte, o alto QI, que mora na zona sul de Belo Horizonte, ele vai com certeza entrar no FMG. O alto QI da favela não vai ter essa chance. Não vai ter essa chance por uma questão socioeconômica, cultural, enfim. Ainda que a inteligência dele seja maior. Aí aquelas pessoas falam assim, eu conheço um cara
que era da favela, que passou em primeiro lugar da federal, sem cota nem nada. Aí pegou um percentil que é 0,5% da população. Você pega um cara que poderia ser o Stephen Hawking. Sim. E ele usou o Stephen Hawking do cérebro dele pra passar no vestibular do FMG. Aquilo que é ridículo. Sem dúvida. Então é muito importante a gente estar falando aqui. Que é uma forma de democratizar. De uma forma de democratizar. Ele vai ter a oportunidade, um jovem, às vezes, de uma camada social mais baixa, na Mensa ele vai ter a oportunidade de conviver com pessoas de nível universitário, formadores de opinião, que ele não teria normalmente. E tem muitos membros, inclusive, que vêm numa realidade socioeconômica muito frágil e falam que a única oportunidade que eles tiveram de falar sobre certos temas é falar. E muito interessante que ele ainda pode ir para o exterior, e a Mensa tem essa coisa bem interessante de que ela recebe mençãs de outros países muito bem. Existem programas. Existem programas da Mensa, tanto envolvendo o Couchsurfing, que é essa questão de você fazer mochilão e tudo mais, quanto se você vai viajar para qualquer país do mundo que tenha Mensa, se for para a Europa, por exemplo, existe um grupo da Mensa Internacional, porque todo membro da Mensa Brasil é membro da Mensa Internacional. Só tem que pedir para fazer um cadastro e você consegue ser recebido. Tem que pedir fazer um cadastro? Tem. Eu não pedi não, cara. Pô, tá de fora então. Você dá um login na Mensa Internacional. Agora eu vejo muitas vezes as pessoas falando, por exemplo, que a pessoa é muito arrogante de ir lá fazer esse teste. Né? Que ela faz só para ter a carteirinha de menção. O que me parece que a pessoa que não tem nem ideia do que é a Mensa. Né? Porque as pessoas se reúnem em grupos sociais, normalmente em associações, para poder debater ideias. Nós temos grupos de discussões lá sobre economia, sobre arte, sobre esporte, sobre um monte de coisa. Né? E não é uma carteirinha, né? Eu acho que é isso uma coisa que muitas vezes as pessoas... E outras vezes as pessoas falam, eu conheço um menção que fica dando carteirada por aí, dizendo mostrando carteirinha de Mensa. No Twitter. Né, e falando que é mais tem um famoso aí, tem um membro da Mensa Mensa bem famoso, aí, né? que é bem famoso, que chegou a postar a carteirinha no Twitter. Postou carteirinha? Postou carteirinha. Nossa. Falava assim, você é burro? Aí falou assim, parece que não. E colocou a carteirinha. Sei lá, eu jamais faria isso, porque... Não é um certificado de nada. Não é um certificado de nada, e se você não consegue vencer uma discussão, um debate com argumento, sem usar falácia, sem ficar utilizando, enfim, esse tipo de argumento, assim, besta, eu acho muito bobagem isso. Existem pessoas arrogantes na vida. Né? Qualquer lugar. Então, se você está numa universidade, por exemplo, tem pessoas arrogantes e tem pessoas gente boa. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas a Mensa, de certa forma, ela não filtra por outros critérios. Não. Você tem pessoas de gente boa e pessoas chatas, você tem pessoas honestas e pessoas desonestas. Vai ter, inclusive, muita gente arrogante, vai ter muita gente babaca, que vai falar besteira. Como tem pessoas ótimas, pessoas sensacionais, incríveis, que vale a pena a gente conhecer. E o universo da Mensa é igual ao universo que a gente tem fora da sociedade. A inteligência em si não indica o caráter. Não vai indicar caráter. E muitas vezes a pessoa que é mais inteligente vai ter mais dissonância cognitiva, que você já falou no seu vídeo, do que pessoas menos inteligentes. Que faz com que, às vezes, ela pareça até ser burra, de tanto que ela se apega a crenças. Sim, às vezes vai se apegar a um gatilho de coerência, vai se apegar a uma dissonância cognitiva, e isso vai acontecer lá. Sim. O que gera até a sensação das pessoas de ficar pensando, puxa vida, mas a pessoa é tão inteligente, como que ela fala coisas tão burras? Pois é. Pelo menos no E normal. isso vai acontecer, sim. Sim. Mas acontece com todo mundo. Porque a crença é muito mais forte que a razão, normalmente. E se o pessoal quiser saber mais sobre a Mensa, como que faz para entrar na Mensa? Bom, a pessoa pode entrar na Mensa de duas formas diferentes. Ela pode entrar no site e olhar onde estão acontecendo os testes coletivos. Pode também agendar um teste individual. Inclusive, eu entrei com teste individual porque eu estava dando curso e eu sempre enrolava para fazer o teste. Até te falei do teste com a Débora Azevedo. Eu fui no coletivo que você iria, inclusive. Eu fui em Belo Horizonte e eu tinha que dar um curso em Porto Alegre. Eu acabei dando um curso de hipnose e eu fiz o teste da Mensa no horário do intervalo do curso. Eu não ia conseguir fazer o teste nunca. Você pode fazer esse teste individual ou um teste coletivo, os dois agendados pela própria Mensa no site, ou simplesmente ter uma avaliação de um psicólogo. Se já tem uma avaliação psicológica mais completa, vai ter a avaliação da inteligência. Você pode apresentar um laudo desse psicólogo. O ponto é que não faz muito sentido você contratar um psicólogo, fazer um laudo só pra entrar na Mensa. Sai até mais caro. Vai sair mais de R$1.000 um laudo desse. Sim. É uma forma até fácil.
Apesar de que eles não falam, eles não dão o resultado, o QI da pessoa. É simplesmente fala que você passou. Só passou. Então não Só que você adianta passou, fazer mas sabe que teste. pelo menos vai ter os 130. Tem uma coisa interessante, é que o teste de QI vai medir com base nos desvios padrões em relação à média. Uhum. Então, a média é 100, isso em qualquer escala. Mas se eu coloco o desvio padrão como 24, então um QI de 2 desvio padrão acima da média vai ser 148. Mas se o meu desvio padrão for 15, 2 desvios padrões vai ser 130. Então tem gente que às vezes, na entrevista, tem imensa famosa que faz isso. Infla o QI mudando o desvio padrão. Ah, entendi. Então vai ter o desvio padrão 15 e 24 são os mais utilizados, mas é lógico, você pode usar qualquer coisa. Sim, claro. Posso falar que tem um desvio padrão aí gigantesco, porque a curva normal vai ser a mesma. É uma curva normal. A curva normal. É. Então, os percentis vão ser os mesmos. Então, tem gente que às vezes tem um QI e gosta de inflar, não sei por que motivo, pra chamar a mídia, enfim, tudo mais. A mídia adora Adoro. esse tipo de pessoa que vai inflar a respeito da inteligência, mas na verdade não faz tanto sentido assim. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do Alberto aqui no canal. Muito obrigado, Alberto. Valeu, Um grande prazer valeu sempre. pelo convite, valeu por você estar assistindo a gente. E se vocês quiserem conhecer a Mensa, eu vou colocar na descrição e também vou colocar na descrição, mais uma vez, o canal do Alberto, para que vocês vão lá e conheçam. O Alberto fala de coisas muito legais do canal, especialmente de hipnose. Para quem não conhece hipnose, é um prato cheio. Entre lá no canal dele, ele ensina, né, vários E vídeos. pra quem não sabe, o Túlio é hipnotista. Pois é, aprendi com o Alberto, fiz o curso dele. Inclusive, o Alberto foi meu aluno no mestrado da UFMG e foi meu professor no curso de hipnose. Então nós temos aí, já estivemos aí nos dois lados da sala dos professores, né? Então entrem lá no canal dele, confiram lá o material muito rico que ele tem sobre hipnose. E a Mensa, as pessoas interessadas, entrem lá na página e que tem tudo explicadinho lá como que faz para entrar para a Mensa. Ok? Um grande abraço para vocês, espero revê-los no próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima.